Olá, você que está sempre aí assistindo o nosso vídeo. A gente tem ficado bastante feliz, bastante satisfeito com o pequeno vídeo que a gente tem gravado. E como sempre nós falamos à luz da doutrina espírita, e hoje é um dia muito especial que a gente quer levar para vocês, definir e separar uma coisa da outra, né? Sobre o que é o espiritismo e como muitas pessoas confundem o espiritismo com outras seitas, embora a gente tenha todo o respeito, toda a consideração por todas as religiões. E então a gente quer definir para vocês hoje o que é espírita e espiritualista. E juntamente aqui o meu amigo e companheiro Luiz está aqui também afiado para falar sobre isso. Lembrando a vocês que o espiritismo, ele é filosofia, ciência e religião. E a gente quer deixar para vocês bem resumido e bem claro, né, a diferença entre espiritismo e espiritualismo. E a gente quer passar também para vocês, né, o que muita gente usa a expressão de espíritas kardecistas, ou seja, uma obra codificada por Allan Kardec, que é o espiritismo do qual falamos. É uma doutrina que vem dos espíritos. Então foi os espíritos que criaram de espiritismo e por isso tem esse nome. Embora é codificado por Allan Kardec, mas não é o espiritismo kardecista, mas sim uma doutrina dos espíritos. E a gente vai falar também hoje, nesse vídeo, né, sobre o candomblé, a umbanda e outras seitas religiosas que são diferentes e que muita gente confunde quando cita a palavra espiritismo. As pessoas acham que é tudo de uma panela só. Então, Luiz, fala um pouco para o pessoal aí sobre isso. Antes de mais nada, de apresentar, né, que sou o Luiz, estou junto aqui com o Bill, com o Valdir, né, hoje dia 1º de 6 de 2014, e a ideia básica realmente é fazer um vídeo visando esclarecer as pessoas que estão menos informadas do que é espiritismo, que tenham lido pouco, que conheçam pouco, né, porque existe muita confusão nesse meio, realmente como ele falou. As pessoas têm uma ideia distorcida do que vem a ser o espiritismo. Então, basicamente, é comparar o espiritismo com as religiões, com as ciências, com a filosofia, com outros tipos de ensinamentos que tem aí, que, por exemplo, que não são propriamente espíritas, como o esoterismo, como, né, Conscienciologia, Processiologia, Logosofia. Existem muitos ramos mesmo de conhecimentos variados, inclusive alguns até de ciências convencionais, outras ciências ditas não convencionais. Bom, o primeiro paralelo que a gente pode traçar é sobre religião e espiritismo, né? O espiritismo realmente foi criado por Allan Kardec, foi baseado na codificação do livro dos espíritos, que o Bill falou. Ele recebeu testemunho através de médiuns, são pessoas que incorporam espíritos, e através da coletânea dessas informações que foram tiradas dos espíritos, pessoas desencarnadas, seres desencarnados do outro mundo, né, que se montou toda uma ideia, se sistematizou, e através do livro, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro do Allan Kardec, que ele informou. Então ele criou e deu a isso o nome de espiritismo. Por isso que se diz que espírita ou espiritismo, que vem através do livro codificado por Allan Kardec. E existe, como o Bill falou, o espiritualismo, outras teorias, basicamente que lidam com espíritos, mas não tem a codificação de Kardec, não tem os ensinamentos básicos que foram transmitidos durante essas sessões mediúnicas de Kardec. O espiritismo, sim, busca comunicar com os mortos, sim, busca, mas procura sempre trazer coisas boas, né, explicar em coisas boas, e sempre à luz do Evangelho, porque é a linha que difere, que compara o espiritismo com as religiões, no caso o cristianismo, né, o catolicismo, os outros, são que ambos seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Tem como um dos instrutores o Evangelho e tal, né, na Bíblia e tal, e seguindo o ensinamento de Jesus. Mas é lógico que existe também espiritismo, existe outras linhas que não grifa tanto nessa parte, procura relacionar com ciências, com filosofia, né? Mas o verdadeiro espiritismo é baseado tanto na parte da religião, os ensinamentos de Cristo, tanto na parte de filosofia como os sábios, que teve entre Sócrates,
patrão, outros, enfim. E como ciência procura ditar hoje as pesquisas que tem hoje na área de ciências e que vêm no ter paralelo com o estudo dos espíritos, né? Enfim, procura repousar em 3 bases. A ideia é que fique uma coisa mais bem explicada sobre 3 pontos de vista. Existe, é lógico, evidente, pessoas do senso comum que procuram ter uma ideia errada sobre o espiritismo. Quando se fala, por exemplo, que recebe comunicação de espírito, muita gente fica encabulada, nossa, ela recebe comunicação de morto, vai incorporar um vivo morto, vai, né? Não tem nada para se assustar, não é uma coisa que realmente, do jeito que as pessoas pensam, é uma coisa até muito bem comportada, muito bem, né? Se você participar, você vai ver que não é um negócio que causa espanto, que causa terror, não tem nada disso, pelo contrário, né? Às vezes as mensagens são até simples, procura-se mensagens de alto nível, de alto esclarecimento, né? Mensagens que venham a fazer coisas positivas, construtivas, né? Não é uma coisa que tende para o lado do negativo, não é, né? Mas a questão é o seguinte, é que nós que estamos no centro espírita, muitas vezes somos procurados por pessoas leigas que desconhecem e como eu disse no começo, e a palavra espiritismo para ela resume todo tipo. Ela, digamos assim, ela pensa que o espiritismo do qual a gente exerce é a mesma coisa que umbanda, candomblé, terreiros e outras coisas. Então o que acontece? Muitas pessoas até chegam muitas vezes na porta do nosso centro e procurando a gente, aí o que elas dizem? Olha, aqui é um centro espírita, não é? A gente sim. Aí elas dizem o seguinte: eu vim aqui porque eu queria saber se vocês fazem trabalho e despacho, eu estava precisando de algo, uma separação conjugal, às vezes um ente querido que a pessoa perdeu e tal. Então elas confundem, então é por isso que a gente quer deixar bem claro aqui a diferença do espiritismo, as religiões afro-brasileiras e muitas outras, embora a gente não tenha nada contra e tem todo o respeito. E também, como eu disse no começo, a união de ciência, filosofia e religião, que é o marco, né, a tríplice principal do espiritismo. Então, isso marca para a gente o quanto as pessoas confundem uma coisa com a outra. E como o Luiz citou agora há pouco, a gente vê que os grandes filósofos como Sócrates, Platão e muitos outros já traziam esses conhecimentos que hoje o espiritismo está aí abrangendo, trazendo às pessoas. E como ele citou também na questão da religião, é uma coisa religiosa, traz o evangelho, segundo os evangelistas, né, que citaram os ensinamentos de Jesus, que é o mesmo que se tem em todas as Bíblias, embora muita gente quer dizer que não, mas a gente sabe que é a realidade, está aqui para todos verem, né? E a questão da ciência, porque a ciência é fundamental. A gente vê como as coisas evoluíram de um certo tempo para cá, e tudo isso graças ao quê? Graças à ciência, graças a grandes descobertas que os trabalhos científicos de muitos irmãos aí trouxeram essa facilidade para a gente. A gente vê um grande avanço, inclusive na medicina. Quantas pessoas que morriam por doenças que hoje é corriqueira. Pessoas morriam às vezes de dengue, morriam de resfriado, gripe. E hoje é uma coisa tão comum, mas antes as pessoas morriam por isso. Então, quer dizer, o Espiritismo ele tentou unir essas 3 partes principais para abranger um todo e levar todo esse conhecimento. Assim como nós aprendemos, levar também a todos vocês essa união da ciência, filosofia e religião. Então, que vocês frisem bem isso, que é diferente, e a gente também está de portas abertas para receber todos aqueles, mesmo que digam assim, não, eu quero ir lá só para conhecer, para saber o que é, como funciona.
a gente está aqui à disponibilidade de todos. Bom, o Espiritismo começou com a codificação que a gente fala agora, Kardec. E se hoje, se você for olhar na internet, você vai ver inúmeros vídeos, inúmeros sites informando sobre isso. Então há uma vasta literatura, livros descrevendo sobre isso, que você pode procurar e ler, sites, vídeos. E até também o Espiritismo já é muito divulgado no Brasil há mais de 100 anos, então já abarca um grande território. Em muitas cidades tem centros espíritas, tem reuniões, né, onde você pode até se informar mais e melhor, né? Mas de um modo geral, a sociedade ainda tem uma noçãozinha errada do que é Espiritismo. Exato. Esse vídeo visa esclarecer isso, e com o passar do tempo você vai ver mais vídeos da gente, mais descrição. Se você procurar em você vai entender bem mais. Às vezes a gente não consegue informar tudo, mas essas pequenas diferenças vêm até somar, né? Vêm até esclarecer melhor, né? E de um modo geral a gente procura dar umas ideias, com o tempo isso vai se clareando. Falar assim, por exemplo, de livros básicos, a gente poderia falar, por exemplo, se você quiser dar uma olhada, toda a literatura que foi escrita por Allan Kardec. Hoje o nome espírita mais conhecido no território brasileiro é o do Chico, né? Chico Xavier. Que todo mundo conheceu, faleceu há pouco tempo, tal, mas todo mundo ainda tem muito viva na memória, né? A história toda do Chico foi muito passada pela televisão brasileira, né? É um exemplo de pessoa, né? Foi o Chico. E a gente vê que Chico era espírita e uma pessoa que teve uma vida toda dedicada, não só à mediunidade que trazia consigo, mas também dedicada à caridade, ao amor, ao próximo. A gente via aí, como o Luiz citou pela televisão, filas imensas na cidade de Chico, em Uberaba. Sabemos até de uma história que uma vez um empresário muito rico ficou muito feliz porque o Chico trouxe uma mensagem de um filho dessa pessoa que tinha desencarnado e quis presentear o Chico com um carro novo. Só que o Chico disse a ele: olha, se você quiser me dar esse carro, se você faz questão, eu não vou dizer que não aceito, mas só que eu não vou pegar para mim, eu vou colocar ele aí para caridade. E sabemos que Chico pegou o carro e fez uma barganha com um dono de supermercado e trocou tudo em cesta básica e distribuiu aos pobres, né, às pessoas carentes, necessitadas da época. Então Chico é um grande exemplo. E ele era espírita, então é o que a gente diz, muitas vezes as pessoas, a gente está citando sobre isso para não haver confusão entre o espiritismo e o espiritualismo, que são as outras, embora, como eu sempre digo, com todo o respeito, né? Quem quiser se informar melhor sobre o Chico, há um ótimo filme dele aí na praça circulando, né? Que é a história do Chico, né? Francisco Xavier e tal, né? E dá um resumo bom da vida dele. Há ótimos filmes também excelentes sobre o espiritismo, né? Nós podemos citar o Nosso Lar, tem um outro lá, Os Espíritos, né? Tem muitos outros filmes bons que estão aí, são filmes comuns que todas as pessoas podem acessar em locadoras, né? Comprarem em lojas e tal, e dá para ter uma noção boa do espiritismo, né? Pois é. A gente tem estudado, por exemplo, você fala assim, o espiritismo também é muito comentado na televisão, falando isso para as pessoas comuns, os processos de curas, de médios que fazem curas. Inclusive teve casos famosos como o Dr. Fritz, teve casos famosos, né? Tem um caso, inclusive se fala que tem um Dr. Fritz aqui perto de Brasília, o caso do Zé Rigó, né? Já teve o caso, por exemplo, do Abadia de Goiânia lá, que é o Geraldo, né? Enfim, se comenta muito sobre o espiritismo nessa parte de curas, que é uma parte um pouco diferente do espiritismo. Porque o espiritismo, na essência, ele procura ensinar as teorias, né, e a doutrina espírita, né? Mas existe essa parte que se preocupa mais com curas e tal. Mas o espiritismo de verdade, ele procura ensinar os ensinamentos que foram codificados por Kardec através das doutrinas dos seus principais livros. São 6 principais livros, 7, né? Entre eles o principal, o Livro do Espírito, porque esse conhecimento vem a explicar o que é o mundo além e a relação do homem com esse mundo além, que é os desencarnados e tal, condições que nós logo vamos estar lá também, né? E esse conhecimento é libertário, vem a nos informar, e não precisa ter medo, não precisa ter qualquer receio, que na verdade ele nos instrui e nos esclarece, dissipando todas as nuvens, né, todas as incompreensões que há nisso. Então, por simples questão de informação,
já é uma grande aquisição que o indivíduo faz na vida dele, né, de informar. Isso. Né? E outra coisa também que a gente quer passar sobre o Espiritismo é a questão seguinte: o Espiritismo é conhecido como o Consolador Prometido. E prometido por quem? Na própria Bíblia a gente vê no livro dos evangelistas como João, Mateus, Marcos e Lucas, o próprio Jesus citando, quando ele estava com os discípulos, dizendo: eis que vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos dirá de uma forma tão clara que não vai poder admitir, eu não entendi. Porque Jesus falava por parábolas, mas o Espiritismo não, ele vem de uma forma clara, até como a gente está tentando aqui passar para vocês, né? Deixar da forma mais nítida possível, ou mais clara possível, para que não haja engano. Então o Espiritismo, ele é o Consolador Prometido, ele já foi citado pelo próprio Jesus. Isso é um relato bíblico, quando ele disse isso. Isso está no livro de João, que é o que eu me lembro, né? Jesus prometendo sobre o Consolador Prometido e o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, Luiz, eu não sei se você sabe, mas é o que chefiava, ou que chefia até hoje, o grupo de espírito do qual deu origem o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, né? E você estava falando das obras básicas do Espiritismo. Ela está fundamentada em 5 principais obras, que é o livro da Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. São os 5 livros básicos principais da doutrina espírita. E a gente, como a gente estava citando, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, então a gente dá a prova disso através do próprio ensinamento do Mestre Jesus, quando ele disse sobre o Consolador Prometido. E o Espiritismo também é conhecido como as 3 revelações, que a gente estuda muito isso aí, que é a primeira revelada por Moisés, a segunda por Jesus e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Ele também é conhecido como a terceira revelação. Então, é uma forma que a gente está passando aí para abranger bastante sobre essa questão do Espiritismo. E além do mais, uma coisa muito marcante na doutrina espírita, no que se fala sobre as reencarnações, que muitos admitem e outros não. Então tem pessoas que até dizem o seguinte, né? Fulano morreu e não voltou para contar. Então quer dizer, não temos provas sobre isso. E uma vez, eu estava até conversando com um amigo, e ele dizia sobre isso, aí a gente estava até pensando, né? A gente sabe que todas as religiões têm Jesus. Jesus é fundamental em todas as religiões. E Jesus, como a gente sabe, ele morreu. Ele desencarnou na cruz. E se a vida acaba com a morte, então como vamos acreditar em Jesus se ele morreu? Né? Aí as pessoas até dizem, mas ele ressuscitou. Mas a gente também ressurge, né? Através do que? Das encarnações. E esse é o marco principal da doutrina espírita, que prega essa verdade. E outra coisa, a gente mesmo está aqui sem segundas intenções. A gente não está vendendo esse vídeo, a gente não está vendendo esclarecimento, a gente não quer fama, não quer nada. O que a gente quer digamos assim, dar prosseguimento no trabalho que Jesus disse e recomendou aos discípulos, quando disse: ide por toda a terra habitada, levai esses ensinamentos, a palavra de Deus, e lembre-se, dai de graça o que de graça recebeste. Então a gente não tem segundas intenções nisso, não. A gente só quer divulgar mesmo o Espiritismo em sua mais pura verdade. Bom, de um modo geral, a gente é baseado o Espiritismo nos relatos do Espírito, reencarnação que o Bill falou. Existem muitas coisas para se falar dentro do Espiritismo que a gente não vai falar, que não é o motivo aqui agora. Só complementando, né, que a gente costuma, que eu venha convidar vocês como ouvinte a participar de um grupo espírita, a ler sobre o assunto, né, a ver filmes, a conversar com conhecidos que conheçam sobre o Espiritismo, né? Enfim, buscar fontes de informação para você se informar melhor. Aqui a gente está fazendo um negócio meio informal, então a gente não vai conseguir transmitir todas as informações, e são muitas, né? Que com o tempo você vai ficar sabendo. Aqui a gente só quer esclarecer as principais coisas que tem deturpado, muita gente tem entendido errado o que vem a ser, né?
esclarecer. E propor também, que aqui a gente é o Centro Espírita de Deodoro, já o Bill fazer parte, o Valdir, né? Que você, se tiver um tempo, tiver morar na região, que venha aqui participar conosco, se informar, trocar ideias, desenvolver informações, ideias, né? E se informar melhor. É lógico que o vídeo não vai falar tudo sobre o Espiritismo, que é muita coisa, né? São só 100 a 150 anos, estão comemorando quase 130, 120 anos, né? Foi 1869, 65. 1857, quando lançou o primeiro livro dos Espíritos. Então já há mais de 150 anos que isso da codificação. Mas só que tem uma coisa, Luiz, os fenômenos espíritas, né? Que a gente cita até sobre essa questão da reencarnação, a gente sabe que isso existe desde quando o mundo é mundo. Os antigos egípcios, por que aquelas múmias que a gente vê aí nas histórias, né, o tesouro, por exemplo, do Egito, que vários filmes mostram, porque eles entravam naquelas cavernas e tinha lá a múmia. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que a vida não acabava com a morte. E ainda colocava tesouro junto, porque o indivíduo tinha isso em sua mente, né? Eu não vou acabar com a morte, eu vou retornar. Então eu já deixo o tesouro, porque aí eu até já tenho um começo bom da vida ali, né? Só que eles não distinguiam que havia reencarnação, mas só que voltava em outro corpo. Então, por isso que havia até essa questão das conservações das múmias egípcias. E então isso já se acredita desde quando o mundo é mundo. E a gente vê também os fenômenos mediúnicos. Por exemplo, Jesus mesmo realizou muitos deles, né, com aquelas pessoas, o paralítico, o filho de Jairo, que já estava indo para ser sepultado, né, que a gente relata aí que se encontrava com catalepsia, que é uma doença quase morte, e a filha de Jairo também, no qual o próprio Jesus disse às pessoas, né, ela não morreu, ela apenas dorme, e acordou e a menina, né, voltou de vida, porque para as pessoas elas já estavam mortas. E então esses fenômenos existem desde lá de trás. O Espiritismo ele foi codificado em 1857, daí para cá, que tem essas obras básicas, mas esses fenômenos, a prova do que o Espiritismo relata hoje, já vem desde quando o mundo é mundo. Essas pesquisas na área, né, de que é Deus, vida após morte, ou realmente se nós vivemos em iguais condições, quais condições são elas, isso o homem se faz desde a aurora do início do homem sobre a face da Terra, né, que se perde no tempo. Não só as religiões, como as filosofias, as artes, as ciências, o senso comum, a história sempre se perguntou e procurou questionar sobre isso, né? Não se vamos resumir aqui, não vamos falar resumidamente, né? Quase 20 mil anos ou 30 mil anos de história humana, incluindo a pré-história, né? E tudo, incluindo até a época anterior à própria história. Mas, como se diz, dá para se falar que vem se evoluindo, toda essa pesquisa, esse ensinamento vem evoluindo e veio acabar no que se tem hoje, mas está longe de ser concluída, mas o que se tem hoje é muita coisa, e se pode pesquisar, informar e se instruir sobre isso, né? Aqui nós estamos falando principalmente de Espiritismo, porque nós participamos do Centro Espírita. Há vários caminhos de evolução dentro das ciências, da arte, da pesquisa. A própria filosofia surgiu com a metapsíquica, né? Que é a explicação do mundo além, pós-morte, pós-vida, né? Isso. Todos eles procurando examinar a questão primeira, né? O que acontece depois da morte, o fim, continua, em quais condições, né? Tal, né? E o Espiritismo procurou também criar a sua doutrina, explicando, e o Espiritismo tem uma mente aberta, procura ler e falar sobre tudo, né? Você precisa ter uma mente universalista, ler e falar sobre tudo e analisar os pontos, para poder tirar suas próprias conclusões, o seu próprio ensinamento, né? Aqui nós defendemos o Espiritismo como a nossa corrente principal, mas nós procuramos também estar aberto a todos os tipos de religiões, filosofias, ciências, né? Para poder chegar a um ponto comum em acordo, né? Exato. Essa questão sempre vai estar acompanhando o homem, desde que o homem, né, por muito tempo ainda no futuro. Isso. Nunca vai estar definitivamente pronta. Mesmo quando nós morremos e formos tendo do outro lado,
ainda vão ter muitos mistérios e muitas coisas a ser descobertas e a ser debatidas e esclarecidas. Algumas podem se esclarecer, outras não. Aí você fala assim, mas isso se não leva a nada, nós vamos discutir sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto. Não. É como você falando, como nós falamos em outros vídeos. É como você vai fazer uma viagem para uma cidade que você nunca foi antes, você não procura tirar informações, né? Você não sabe se essas informações vão ser todas elas úteis ou não. Algumas até podem não dar em nada, mas a maioria vai te permitir aumentar suas chances de acerto e sucesso, né? Para onde eu vou, como eu faço para chegar lá, né? É uma preparação, né, que a pessoa faz, porque, vejamos bem, você pega um jogador de futebol, para ele se tornar um ótimo craque, o que ele precisa fazer? Ter um exercício físico, treinamento. Você pega uma pessoa que tem um ótimo desempenho, um engenheiro, um dentista, um médico, como que ele chegou até onde está? Através de preparo, estudo, dedicação. E a gente também, é tudo assim, o espiritismo é a mesma coisa, você vai aprofundar, você vai adquirir muito conhecimento através do quê? Estudo, dedicação, pesquisa, procura-se, né? E como o próprio Luiz citou agora há pouco, para você que não tem assim, um certo conhecimento bastante claro da doutrina, tem também a internet. Você entra na internet, você procura informação sobre isso, você tem de tudo. Existem muitas pessoas, muitos profissionais, muitos crânios, digamos, da área, que estão na internet. Então você puxa lá, você tem tudo sobre isso. E é o que a gente está tentando também fazer aqui com as nossas pequenas forças, com o pequeno recurso que temos, criando esses vídeos, né? Uma forma de chamar a atenção de vocês, até para vocês pesquisarem com pessoas de uma envergadura maior, com mais conhecimento, mais clareza, mais informações. Mas o importante é isso, é adquirir conhecimento, é evoluir, bola para frente, né? Assim que tem que ser. Bom, como nós dissemos, esse é um vídeo simples, só com o intuito de informar, principalmente aos leigos que não têm noção, né, do espiritismo, e principalmente a deixar o convite, né? Venha participar junto conosco, troque ideias, mande os e-mails, né? Entre em contato, converse, enfim. Isso é só trazendo a informação. Venha para junto conosco, venha, né? Venha participar. A gente precisa de pessoas, de ideias e opiniões novas, até mesmo diferentes, para a gente aprender a poder crescer também, né? Pois é, como você estava falando aí a questão da evolução, eu estava até me lembrando aqui daquele cantor inesquecível, Gonzaguinha, e numa de suas composições, ele até citou o seguinte, né, que nós somos eternos aprendizes. E assim como você estava falando sobre as pessoas participarem, então quer dizer, é uma troca de conhecimento constante. Então a gente está passando aqui o pouco que a gente conseguiu, mas a gente está aberto a aprender, a ensinar, porque, como dizia o nosso amigo Geraldo aí, né, de doutor e louco todos nós temos um pouco. Então quer dizer, a gente está ensinando, está aprendendo, então ninguém é senhor de toda a sabedoria, né, a não ser Deus, digamos assim. Então, o que a gente quer levar para vocês é isso, o espiritismo em sua essência. Mas lembrando que, como o Luiz disse, nós estamos aqui de portas abertas e também de braços abertos a receber a todos aqueles que queiram se esclarecer mais sobre isso, né? E quanto à questão do trabalho aqui, o trabalho, digamos assim, as reuniões, né? A gente está aqui às segundas e terças-feiras, das 7 às 8 da noite, e à disposição de todos vocês. Lembrando que na quarta nós temos um trabalho mediúnico, como o Luiz citou no começo, muita gente confunde às vezes essa questão de que os caras falam com os mortos. Mas como eu já disse em outro vídeo, não existe morte em nenhum ponto do universo. Tudo é vida. E Deus, como disse o próprio Jesus, é um Pai de vivo e não de mortos. E outra, às vezes quando esse trabalho mediúnico que a gente cita da doutrina espírita, é um trabalho de consolação, como eu disse no começo. E há muitos desencarnados que estão necessitando de informações,
estão necessitando de consolo, né? Agora, como a gente estava falando sobre a questão da preparação, nós, entre aspas, temos que estar preparado para isso, porque no desencarne a gente vai, fica toda a família. E aí, quer dizer, é como um baque desse, de uma pessoa que perde toda a família, perde entre aspas, porque ninguém perde ninguém, mas a separação. E como estava citando antes, que tem que ter um preparo para tudo, então a doutrina espírita, digamos que é também um preparador para essa questão da vida espiritual, porque a gente vai ter que enfrentar isso. Uma coisa que todos nós podemos ter certeza absoluta é que vamos morrer. E quando vamos morrer, quer dizer, quando morremos, o que acontece? A gente deixa filho, esposa, dinheiro, né? Deixa todos os bens que a gente construiu, levando com a gente apenas a consciência nossa e o conhecimento que nós adquirimos. Aí ele vai ser útil para a gente para lá. Como você citou sobre a questão quando a gente vai visitar uma cidade, a gente quer procurar saber a informação dela, porque é um local frio, então eu vou levar roupa de inverno, vou me preparar. É um local quente, então eu vou levar uma roupa mais leve. E como é os costumes, né? Então a gente se prepara antes, porque ao chegar lá você não vai bater tanto a cabeça, não é verdade? E o que o Espiritismo quer é isso, é preparar todos nós, não só para a morte, preparar para o desencarne, mas até para a vida aqui, porque uma pessoa bem preparada até para a vida aqui, ela vive melhor, ela tem mais capacidade de vida, ela tem mais os pés no chão, ela tem mais responsabilidade com a sua vida em si, procurando ser honesta, procurando livrar-se cada vez mais daquelas coisas que vai servir de apego e que vai ficar ruim depois do desencarne, né? Pode falar um pouco sobre isso para o pessoal aí dentro. O que eu queria citar, na verdade, é um outro tema, falar por que você devia participar disso. Bom, o meu conselho é o seguinte: muitas pessoas fazem pesquisa até sozinhas, lê muito livro, lê muito filme e tal, mas raramente essas pessoas trocam ideias. Quando você participa de um grupo, seja um grupo espírita, seja um grupo, né, de projeciologia, conscienciologia, seja metapsíquica, seja esoterismo, você troca as ideias, então o seu crescimento é um pouco melhor. Sim. Você troca informações, você passa a perceber outros pontos de vista, outras ideias, né? Assuntos que você não abordou antes, você pode ter abordado, pode trazer informações novas, né? Há vivências novas, há experiências novas, então você aprende muito. Por isso que é importante participar de um grupo. Aí você fala assim, mas de todos os grupos, por que Espiritismo? Bom, o que nós temos aqui em Eldorado podemos oferecer, que são um dos melhores, na minha opinião, é o Espiritismo. Nós já tivemos Conscienciologia, tivemos outros também. Não, você pode escolher o caminho que for melhor, que você achar melhor para você, né? Cada um vai de acordo com o seu caminho e as suas pernas, né? Mas no final todos os caminhos vão levar à evolução, né? Atingir um nível. Alguns por umas áreas religiosas, outros por não. Mas o importante nesse processo todo é ter mente aberta, é ter universalidade, universalismo, né? Capacidade de ouvir as ideias dos outros e ponderar sem qualquer tipo de radicalismo, sem qualquer tipo de apriorismo, revanchismo. Crítica, né? Agora, quando se fala numa doutrina, numa coisa que oferece um modelo já pronto, um modelo, um paradigma, uma percepção, uma ideia de um todo que permite o indivíduo se situar melhor, se entender melhor dentro de toda a conjectura que é o universo e o mundo, né? Isso permite. Mas aí a função básica de ter um grupo é troca de ideias e de aprendizagem mútua, né? Troca de experiências e vivências. Por isso, eu chamo todo mundo que queira participar disso aqui. As portas estão sempre abertas, né? Nós adoramos receber pessoas, amigos novos, né? Será recebido sempre com um amigo, com uma amizade, né? E vem aqui pôr suas ideias, né? Nós queremos também ouvir suas ideias, né? Eu citei agora há pouco, nós temos reuniões às segundas, terças e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite. E lembrando que às quartas-feiras já é mais restrito ao grupo, porque é um trabalho mediúnico, né? Mais de portas fechadas. Mas nas segundas e terças estamos aí abertos ao público, de braços abertos para receber a qualquer um de vocês que nos dê a honra da visita.
E como o Luiz falava da compartilhação de conhecimento, eu até lembrei de uma historinha que um amigo me contou uma vez, que ele disse o seguinte: se você tiver 2 moedas e o outro 2, se você der as 2 suas para ele, ele fica com 4 e você sem nenhuma. Agora, se ele der as 2 dele para você, você fica com 4 e ele sem nenhuma. Agora, se você dividir o conhecimento, se você tiver, digamos, 10 conhecimentos e você passar para o amigo e ele tiver 10, então ele inteira 20. E ele te passa 10, você inteira 20. Então quer dizer, o conhecimento é uma coisa que só aumenta, só amplia para todos aqueles que compartilham dele. O conhecimento não se divide, só se soma, né? Exato. Então, é por isso que eu dei esse exemplo da moeda. Se você pega a moeda de alguém, você fica com a moeda dele e ele fica sem nada. Agora o conhecimento, se eu tenho 10 coisas que eu conheço, você tem 10, eu passo as 10 coisas que eu conheço para você. Se você tem 10, você aumenta para 20. Se eu tenho 10, você me passa as 10 conhecimentos para mim, o meu aumenta para 20. Então, soma, dobra para você, quanto para mim. Então, a gente vê como é importante a gente dividir o conhecimento. E é essa a finalidade de estarmos aqui, né? E eu, da minha parte, quero agradecer a todos vocês que nos deram a honra de assistir esse vídeo e espero que a luz divina, a luz de Jesus possa alcançar a todos através dos conhecimentos, através da melhora para o nosso planeta, porque como nós sabemos e como prometeu o próprio Jesus, né, tudo trabalha para a evolução, e quanto mais se evolui, mais melhora. Muitas vezes a gente vê pessoas citar coisas pessimistas, como antigamente era melhor, hoje não sei o que. Não, eu não vejo assim não. Eu acho que tudo caminha para frente e tudo está cada vez melhor. Então eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz, e espero que essas poucas palavras possam ampliar o seu conhecimento, possa somar, multiplicar com os seus conhecimentos, mas esses possam acrescentar na sua lista. Um abraço a todos e muito obrigado. Assim seja. E eu aproveito aqui para parabenizá-los pela transmissão de conhecimentos de uma maneira assim, bem didática. Parabéns a vocês. Obrigado, Valdir.